Corações para podermos aprender, ó Pai querido, e estar pronto, Senhor, para servir com mais alegria. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Recebemos o pastor Cássio Rafa com muita alegria. Muita alegria. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Por gentileza, tome seu assento e abra sua Bíblia comigo, enquanto você encontra aí o Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus escreveu, capítulo de número 5, a partir do versículo 13. Eu quero agradecer ao nosso Deus por poder estar aqui mais uma vez, nesta igreja, nesta cidade, louvando o nome do Senhor e me congregando, me reunindo com os meus irmãos que aqui estão fazendo a obra do Senhor, rever os nossos amigos, os nossos companheiros e também agradecer ao nosso pastor pela confiança e o pastor Sandro, que é o presidente aqui desta regional, por usar-nos, utilizar das nossas vidas para contribuir um pouco com o trabalho que aqui está sendo realizado em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Estamos juntos? Amém. Diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, o tema da nossa convergência é Igreja Relevante. E existem vários aspectos em que a igreja pode e deve ser relevante. Mas o tema que nos foi atribuído é a igreja relevante na estrutura da família, na estrutura familiar. E é um assunto muito querido ao meu coração, porque falar de família é falar de coisa boa. Amém? Amém. Porque nós amamos as nossas famílias, nós nos empenhamos por elas, e glória ao nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, já foi dito aqui que a igreja deve ser relevante na preservação da doutrina. Nós aprendemos que nós devemos ser relevantes na conservação da doutrina, em ensinar, em transmitir doutrina. Nós já falamos da relevância da igreja através da história, os marcos que a igreja deixou na história da humanidade por simplesmente viver e ser igreja. Já falamos de a relevância da igreja nas comunidades onde estão inseridas, ou na comunidade ao redor dessa igreja. Então, esses são aspectos em que a igreja deve ser relevante. Mas também devemos olhar para como a igreja deve ser relevante para nós que estamos aqui. Para você, meu companheiro, para a senhora, minha irmã, para vocês, jovens, próxima geração, que daqui a pouco estarão aqui ocupando esses púlpitos, louvando ao Senhor, adorando a Deus, dirigindo muito dos trabalhos que hoje são dirigidos pelos pastores.
E Deus, sem dúvida, está, através desse trabalho, através dessas convergências, nos preparando para isso, nos equipando para fazer um trabalho ainda mais relevante, ainda melhor, e que ainda vai alcançar muito mais além do que já tem feito até agora. Diga um amém, pelo amor de Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, a relevância da igreja, ela não exatamente é medida pela quantidade de corpos que nós temos aqui. Não é medida tão somente pela influência ou pelo conhecimento que essa igreja tem diante da sociedade. O texto que nós lemos nos mostra que nós temos que ser sal e luz. O sal, ele tempera, ele traz sabor, ele conserva, e a luz, ela ilumina. Então, se nós olharmos para a definição bíblica ou a orientação bíblica, nós, Igreja do Senhor Jesus, devemos brilhar a luz de Cristo através das nossas obras. E que melhor lugar para começar boas obras do que lá em casa? Lá em casa, lá no nosso lar, lá na nossa família, né? Nós, pastores, aprendemos e sempre somos ensinados que a nossa primeira congregação é lá em casa. As primeiras ovelhas que Deus nos confia estão lá em casa. Glória a Jesus. Então, irmãos, essa luz precisa alcançar também os lares, as casas, as famílias. Essa luz que deve brilhar segundo a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve brilhar não só através da igreja como um corpo de maneira geral e da sua atuação no meio em que ela está, mas ela deve chegar lá dentro do seu lar, lá na vida do seu filho e da sua filha, lá na vida do seu esposo e da sua esposa. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A igreja, irmãos, ela passa a ser relevante na estrutura familiar, não simplesmente quando ela reúne famílias, mas quando ela equipa essas famílias para viverem o reino dos céus. E um dos primeiros aspectos da relevância da igreja na vida da família é que a igreja fortalece as famílias ou coloca as famílias numa base sólida, dando a essas famílias, as nossas famílias, uma missão. Nós recebemos a Cristo. Quem aqui aceitou Jesus depois de adulto? Já tinha a idade adulta? Levanta a sua mão, por gentileza. Olha aí, tem bastante de nós aqui, né? Nós recebemos a Cristo e somos enxertados, somos ligados nesse corpo, né? No começo a gente fica meio perdido assim, fica meio desorientado, sem saber o que fazer, mas daqui a pouco a gente começa a ouvir a voz de Deus, nós somos ensinados através da boa doutrina, dos bons ensinamentos, e não demora muito para o Espírito Santo falar no nosso coração, e a gente entender que nós temos uma missão a cumprir, porque fomos comissionados pelo Senhor Jesus. Quem está comigo, diga amém. Então, a igreja vai fortalecendo as famílias, porque a igreja ajuda as famílias a entenderem que fazem parte de algo que é muito maior do que simplesmente o núcleo familiar. Nós, como igreja, nós como membros e famílias de uma igreja, fazemos parte de uma obra infinitamente maior do que nós mesmos. Nós fazemos parte do reino de Deus, da obra de Deus, de uma obra que Deus está realizando em toda a parte, em todo o mundo, mas aqui mesmo, na cidade de Columbus, Ohio, Ele conta com a sua participação, Ele tem uma missão, Ele tem um trabalho específico para você e para mim realizarmos.
Glória ao nome de Jesus. Então, essa grande comissão que foi anunciada, que foi nos dada, ela não cabe somente aos pastores da mesa diretora da Confradeb, aos presidentes regionais, aos pastores dirigentes de congregação, aos pastores presidentes de ministério. Não. Essa missão cobre todos nós, toda a igreja do Senhor Jesus, do mais jovem aos mais experientes. Todos nós somos englobados nessa missão. Então, quando a igreja começa a ensinar essas famílias que existe esse chamado, existe essa prioridade na nossa vida, nós entendemos que a família não existe simplesmente para estabilidade financeira, realizar projetos próprios, proteger os seus próprios interesses. Não! Deus quer usar cada uma das famílias para avançar ainda mais, levar adiante ainda mais o reino dos céus. Eu estou falando da sua família, meu irmão. Eu estou falando da sua família, minha irmã. Deus quer usar a sua família para levar ainda mais além o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele quer usar cada membro da sua família para a glória do nome dele. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, mas meus filhos são muito pequenos. Mas os pequeninos também ouvem a palavra de Deus. Pastor, mas o meu esposo, o senhor não sabe os caminhos que esse homem anda. A minha esposa, pastor, o senhor não sabe as maneiras que essa mulher anda. Não tem problema, Ele quer usá-lo. Ele quer usá-la para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele transformou alguém como eu, não preciso saber por onde você passou, o que você fez, o que você falou, o que você deixou de falar. Ele consegue transformar também. Ele consegue mudar também. Ele consegue te usar também para a glória do nome dEle. Então, Deus quer usar as famílias para evangelizar, para servir, para dar testemunho de um reino que vem para transformar a vida das pessoas. E a igreja que ajuda, a relevância da igreja em ajudar as famílias a entenderem e a conhecerem essa obra e esse trabalho que Deus quer fazer através das famílias. Então, como é que a família participa dessa missão? Maneira prática e ativa do dia a dia. Ora, uma das primeiras coisas que a gente pode apontar é os pais evangelizando e discipulando os filhos dentro de casa. Sim. Esse trabalho não é só da professora da salinha das crianças, esse trabalho não é só da professora da escola dominical, esse trabalho não é só do departamento infantil ou do departamento de jovens, não. Lá na sua casa, meu irmão, minha irmã, lá dentro do seu lar, papai e mamãe falando de Jesus para a nova geração, para a próxima geração e ensinando a eles o caminho dos céus. É assim que a família participa. A família demonstra a Cristo, irmãos, pela maneira com que os membros se amam. Irmãos, se Jesus disse aos discípulos, olha, vocês serão conhecidos porque vocês amam um ao outro. Se isso se aplica aos discípulos, quanto mais às famílias, quanto mais a nós, esposos e esposas e filhos. O mundo vai conhecer que você é diferente, a sua luz, ou melhor, a luz de Jesus vai brilhar através da sua vida, quando você mostrar de verdade o amor que nós temos um pelo outro, e nós vivemos como uma família feliz, debaixo das bênçãos de Deus, glória ao nome de Jesus. O lar pode ser um ambiente, irmãos, de hospitalidade e evangelização. A nossa casa serve para evangelizar também. O filho tem um amiguinho na escola, o filho tem um amiguinho no trabalho, chama ele para cá, chama ele para comer, chama ele para jantar, faz uns cookies, faz um bolo, faz alguma coisa.
e vamos sentar, vamos conversar, e aquilo vai transmitindo o evangelho para essas novas vidas. A sua casa virou um ponto de pregação do evangelho de Jesus Cristo. Família servindo juntas para a expansão do reino de Deus. Pais e filhos se unem e participam de ações e trabalhos missionários ou sociais da igreja, irmãos. Eu lembro muito bem quando nós fazíamos as nossas campanhas CEL, campanha evangelística unida, que o pastor mobilizava a igreja toda e os departamentos, aquela coisa toda, e nós saímos de casa para ir trabalhar nas campanhas CELs, e a meninada ia tudo conosco. Vamos embora, você vai fazer aqui, tem que carregar isso, tem que levar ali, tem que fazer aquilo lá, tem que orar por um, tem que falar por outro, tem que pregar o evangelho, tem que dar folheto. E a meninada toda lá, irmãos. Por quê? Porque é a família junto, servindo o reino de Deus. Então, são maneiras de nós sermos relevantes na vida das famílias, é mostrando esse propósito para eles. A Bíblia mostra um rapaz que ele, logo depois da sua conversão, Cornélio reuniu toda a sua família e aqueles que moravam perto de si. E todas aquelas pessoas foram expostas ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não só foram expostas, mas com certeza por causa do testemunho daquele homem, que era um homem direito, que era um homem que buscava a Deus e que agora recebeu a salvação em Cristo Jesus, aquele monte de gente se converteu, irmãos. E depois dele ser convertido, daquelas pessoas serem convertidas, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Tudo por causa que um homem tocado pela palavra de Deus, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, decidiu colocar a sua vida, a sua família, a sua casa à disposição do reino de Deus. Olha quanto nós podemos fazer para Jesus em família. Vamos para adiante. Um outro aspecto que a igreja pode ser relevante na vida das famílias é que a igreja ensina as responsabilidades e os papéis de cada membro da família. Olha, irmãos, é muito fácil nós nos perdermos o que é o papel de um, o que é o papel de outro, qual é a função de um, qual é a função de outro dentro da família. Sabe por quê? Porque hoje o modelo que a cultura ao nosso redor apresenta é um modelo de caos e confusão. Então, se você por um acaso se pegar ou de repente você estiver numa situação que a coisa ficou confusa aí, você está trocando os papéis ou você está entrando em área que não é sua, não se sinta tão mal assim. Sabe por quê? Porque o que está sendo ensinado lá fora é exatamente isso, é um caos. Não se sabe qual é a função do esposo, do sacerdote do lar dentro de casa, não se sabe qual é a função da esposa, não se sabe ou se mostra algo diferente do que é a verdade da função dos filhos dentro do lar com relação aos pais. Então, alguém passar por um problema e daqui a pouco ver a família em caos por causa dessa falta de conhecimento, não é tão improvável assim. Só que deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, nós não precisamos viver assim. Porque a palavra de Deus nos mostra claramente qual é a função do homem, do papai, do marido dentro do lar, qual é a função da mamãe, da esposa, da companheira dentro do lar, qual é a posição e a função dos filhos dentro do lar. E se nós olharmos para esta palavra e buscarmos aqui a orientação de Deus, não se preocupe, aquele caos vai entrar em ordem, as coisas vão se organizar e Jesus vai começar a reinar na sua vida e na vida da sua família. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo não trabalha no caos, mas Ele ordena o caos em nome de Jesus.
Então não se surpreenda se a igreja estiver ensinando algo que vai levar um pouquinho de desconforto para a sua casa. É Jesus trabalhando e colocando as coisas em ordem, para que a sua vida possa também ser relevante junto com essa igreja. Porque essa igreja que Cristo está edificando, ela é relevante em nome de Jesus. E se você é parte desse corpo, better come with it. É melhor vir junto. É melhor acompanhar. Então, Cristo, quando começa a falar no nosso coração, Ele começa a colocar em ordem o papel do homem, o amor sacrificial do homem pela sua esposa, imitando Cristo que morreu, que se sacrificou pela sua noiva. Cristo não foi aquele autoritário, aquele caba turrão que impunha as coisas, não. A palavra de Deus diz, não é por força e nem por violência, pelo meu espírito, diz o Senhor. E eu digo para você, meu irmão, companheiro, nós temos muito que aprender nessa área. Mas se nós nos deixarmos levar pelo Espírito Santo de Deus, não se preocupe, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Não vai ser mais violência, não vai ser mais violência, vai ser o Espírito Santo através da sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Mas essa Bíblia, que trata com nós, os varões, também fala às senhoras. E ela diz, olha, honre o seu esposo, respeite o seu esposo. Respeite ele como o sacerdote do lar, porque ele é. Ele é. Foi Deus quem o constituiu. Essa ideia não é ideia de pastor, líder de família, não é do nosso pastor, o pastor Joel, presidente da igreja, ou presidente da convenção. Essa ideia não é do Billy Graham, essa ideia não é do Muri, essa ideia foi Jesus quem estabeleceu lá na criação. Isso não dá uma licença para nenhum de nós abusar, fazer o que não devemos, mas o trabalho da senhora é honrá-lo e respeitá-lo como o chefe da sua casa, como aquele que foi estabelecido por Deus. A recomendação bíblica, meus queridos irmãos, é de nós sermos uns aos submissos. A palavra de Deus fala em Efésios 5:21, está aí no estudo que nós compilamos, sujeitando-vos uns aos outros, e aí vem a palavra-chave, sujeitando-vos uns aos outros. Todo mundo foca nisso, né? Sujeitando. No Senhor, no temor do Senhor. Ou seja, a minha função, seja de marido, seja de esposa, seja de filho, ela deve ser exercida em submissão ao outro, mas ainda antes do que isso, em reverência a Deus, em temor ao Senhor nosso Deus. Quando o Senhor está observando tudo, quando o Senhor está cuidando de tudo, nós vamos andar direito, nós vamos caminhar direito. Ele vai nos ajudar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja ensina os papéis, a igreja ensina que uma liderança que serve, ela produz segurança e estabilidade e confiança dentro do lar. Não é gente andando assustado com um ou com outro, com medo de um ou de outro, não. É gente desenvolvendo o seu papel e edificando as vidas um do outro, para a glória do nome de Jesus. A igreja vai ensinar o seu filho, a sua filha, a respeitar, a cooperar, a participar, a obedecer, a honrar aos pais. A igreja vai ensinar isso. Lá fora eles ensinam, pica o pé na porta, se revolta, bate a porta do quarto, fala alto, briga com o pai, briga com mãe. Vamos para o extremo. Se a coisa fica feia, pega o seu telefone e disca. O quê?
Mas essa Bíblia diz assim: honra seu pai, honra sua mãe. Olha, irmãos, eu não sei o que o senhor está passando, que a senhora está passando com um filho dentro de casa, não. Mas uma coisa eu sei: se você fizer do seu lar um lugar da pregação da palavra de Deus, se você fizer do seu lar um lugar que se ensina a palavra de Deus e que se invoca o nome do Senhor, não se preocupe com 911 não, em nome de Jesus. Eles não vão precisar ligar para 911 nem quando o ladrão chegar. Sabe por quê? Porque eles vão confiar em Deus e vão dizer: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Não vai ter 911 na sua casa não, meu irmão. Não vai ter não na sua casa, minha irmã. Vai ter poder de Deus e bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos. Nada de rebeldia. Temor a Deus em nome de Jesus. Aleluia. A igreja ensina isso, irmãos. A igreja ensina isso. Outra área que a igreja pode ser relevante na estrutura familiar é que ela ajuda a família a viver na dimensão do reino de Deus. Eu preciso tentar explicar isso aqui para você um pouquinho mais, com mais clareza. Às vezes a gente vive, eu sou o reino de Deus, eu sou o reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus. Mas muitas vezes a gente não vive na dimensão do reino de Deus. Na dimensão do reino de Deus. A palavra de Deus diz: as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o temem. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem coisa que você não imagina que pode passar na sua vida, que pode acontecer com você. Você é um imigrante assim como eu. Tem coisa que a gente jamais imaginava que Deus podia fazer na nossa vida aqui, pois é essa mesmo. A dimensão do reino é essa. É coisa que você nunca viu, é coisa que o seu ouvido nunca ouviu, jamais entrou no teu coração. Não se assuste, não se surpreenda. É isso que Deus tem guardado para a sua vida. Aquele que ama Jesus, se você ama o Senhor, se você ama o Senhor de todo o seu coração, diga: Jesus, me deixa ver, me deixa ouvir, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então a igreja, ela vai ensinando a gente a caminhar pela fé, irmãos. Não só caminhar por vista, não só caminhar pelo que os olhos podem ver, mas caminhar com a certeza de que nos desafios, nos problemas, nos embates da vida, Cristo está conosco. Cristo está conosco. Desculpa eu mencionar o nome desse jovem aqui, mas por muitos anos, nós vimos o irmão Gesiel lutar com... Cadê o Gesiel? Está aqui? Está na mídia? O Gesiel lutar com imigração, irmãos. Lutar com imigração. E nunca a imigração encostou a mão nesse rapaz. Nunca. Ia em corte cancelava, corte não sei o que, mudava. Está aí, adiava, né? Está aí. Está aí. Isso é viver a dimensão do reino de Deus, irmãos. Não é viver por aí com medo, escondido das coisas que podem acontecer. Não. Você é cidadão de um novo reino, de algo diferente. O que Deus tem preparado para você, abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais. Ele vai fazer você ver, Ele vai fazer você escutar para a glória do nome de Jesus. Outra área que a igreja pode ser relevante na vida das famílias é que ela proporciona às famílias um ambiente de comunhão sadia. Comunhão de verdade. Escuta, nós somos um corpo.
nós não simplesmente nos encontramos em um culto aos domingos nesse endereço. Nós somos um corpo, igreja. A sua família faz parte da do outro, a do outro faz parte da sua, e nós nos entrelaçamos no amor fraternal, no amor de Cristo. Quando um sofre, nós choramos juntos. Quando um se alegra, nós nos alegramos juntos. Quando um tem picanha e costelinha de carneiro na mesa, a gente come junto. Quando só tem ovo frito e arroz com feijão, a gente também come disso e dá glória a Deus juntos. Nós somos uma família. Ensine a sua casa, ensine os teus. Sabe, há anos atrás, um dos nossos filhos falou assim: pai, fulano não me ligou, eles fizeram churrasco, não me ligou. Foram fazer não sei o que, não me ligou. Foram não sei na onde, não me ligou. Eu falei, ok, muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu filho. Quantas vezes você ligou para eles? Para fazer o mesmo convite? Se ninguém te convidou, seja você o convidador, vá lá. Vá atrás. Vá buscar, você não quer ser amigo desse? Você não quer ser amigo dela? Vá buscar ser amigo. Quantas vezes você já convidou um irmão da igreja, uma irmã da igreja para comer na sua casa, uma família da igreja para ir jantar na sua casa, comer lá na sua casa? Pastor, mas a coisa ela é muito simples, pastor. Nós só temos arroz, feijão e perninha de frango, pastor. Rapaz, não chama duas vezes não, que eu estou lá. Ô irmãos, nós temos amigos ali em volta que a gente desfruta da comunhão dessas pessoas, irmãos. São pessoas simples, irmãos. São pessoas simples. A gente senta, a gente conversa, a gente chora junto, a gente ri junto, a gente se alegra nas coisas que Deus está fazendo. Um precisa de uma coisa, um está lá acudindo para ajudar, outro precisa de outra coisa, está lá acudindo para ajudar. É isso que nós somos. Nós não somos só pessoas que se encontram no mesmo endereço domingo aqui, não. E louva o Senhor, e a hora que acabou, entra no carro, acabou, e você só vai ver a pessoa de novo, se ela não faltar no culto na semana que vem, não. A igreja que é relevante, ela proporciona para você, para a sua família, um ambiente de comunhão verdadeira, onde laços são formados, onde corações se entrelaçam. Aí sabe o que acontece? O seu irmão que está com uma dificuldade, a hora que o senhor ouve, o Espírito Santo lhe faz lembrar às 3 da manhã. Aí você levanta de madrugada, dobra o joelho. Jesus, meu irmão me falou. Vai lá, Jesus, atende a necessidade dele. Abençoa ele, Jesus. Livra ele dessa, Jesus. Ouve o clamor dele, Jesus. As irmãs da mesma forma. As irmãs não precisam nem falar, né, irmão? Os companheiros aqui, mas as irmãs são firmes na oração. O filho da outra está doente, a filhinha da outra está doente, a senhora fica sabendo, de madrugada o Espírito Santo de Deus lhe incomoda, a senhora levanta e vai orar por ela, isso estreita os laços, isso é comunhão de verdade, para a glória do nome de Jesus. Sabe, quando isso não acontece, fica perigoso, porque o isolamento acontece. As pessoas vão se isolando. Sabe, lá na África, tem aquelas manadas de animais. E você sabe que leão come churrasco, né? Então, quando ele está com fome, a estratégia do leão é fazer o quê? Ele vai e entra no meio da manada e dá aquele susto, e dá aquela puxada e tal. E se ele conseguir separar um, o churrasco dele está garantido. A janta dele está garantida. O diabo tem a mesma estratégia. Ele vai te isolando, vai te separando. Então, se ele conseguir te isolar e te separar, aonde você não tem laços de comunhão com ninguém aqui, presa fácil. Primeiro embate, ele te leva embora. Então, se você quiser
vacinar contra as astutas ciladas do inimigo, crie laços de comunhão no meio da igreja. Crie comunhão de verdade no meio da igreja e você vai ser abençoado. Olha, sabe o que acontece mais? Problemas que ficam escondidos são pequenos problemas, mas aí eles vão se inchando, vão crescendo, e daqui a pouco viram áreas de muitas dificuldades, muitos problemas dentro da família. Mas se nós estamos ligados em comunhão, a coisa tem maneira de ser corrigida. Olha, quando não se tem comunhão, a falta de referências saudáveis pode criar problema no meio da família. A sobrecarga emocional, pessoas que não têm com quem compartilhar os seus problemas, nem alguém para pedir oração de verdade e confiar que aquela pessoa vai orar com você. E a igreja fica cheia de relacionamentos superficiais. Todo mundo é amigo de todo mundo, mas ninguém é amigo de ninguém. Eu tenho meus problemas, deixa eu cuidar da minha vida, te vejo aqui domingo outra vez. Nós não somos isso, irmãos. Nós somos uma família, nós somos um corpo, para a glória do nome de Jesus. E é isso que a igreja te ensina, que as famílias isoladas, elas se tornam presas vulneráveis. Mais uma área que nós podemos ser relevante, que a igreja pode ser relevante na vida da sua estrutura familiar, é proporcionando ensinos que nos conduzem à santidade ou ao processo de santificação. Essa é uma área que a igreja pode e deve ser relevante. E aí, o relato de Atos dos Apóstolos diz que eles perseveravam, Atos 2:42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, os ensinamentos fiéis, né? Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículo 16, e diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Sabe, irmãos, a igreja que é relevante, ela não busca simplesmente trazer um monte de gente para o templo e entreter essas pessoas, passar entretenimento para elas. Não. A igreja que é relevante, ela busca trazer ensinos que são substanciais para a sua vida, que são substanciais para a vida da sua família, dos seus filhos, para que esses ensinos que muitas vezes nos confrontam, vão nos levar a chegar mais perto de Jesus, a buscar mais a Jesus, a estar mais conectados com Jesus. E quando isso acontece, a sua vida é purificada, a nossa vida é purificada, a santificação começa a fazer parte da nossa caminhada, glória ao nome de Jesus. Isso não quer dizer que a gente não pode ter diversão, que a gente não pode ter fun, que a gente não pode estar juntos e desfrutarmos de tempo junto. É ou não é? Aliás, afinal de contas, um chap-chapzinho é bom, né, irmãos? A gente comer um churrasquinho junto, uns bolinhos ali junto, isso é bom. Porque a comunhão também inclui alegria. Só que, quando o entretenimento sobrepõe o ensino e que gera a santificação, aí nós temos um problema. Algo que você pode sempre contar, que as igrejas dessa convenção sempre vão estar provendo para a sua vida, são ensinos que nos levam à santificação. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E algumas das áreas que Deus tocou no meu coração, relacionadas à família, que devem ser ensinadas na igreja. Casamento. Casamento como uma aliança e não como um contrato. Ah, se quebrar o contrato, paga a multa, está tudo bem, você para lá e eu para cá. Não. Casamento é uma aliança. Aliança não se quebra, aliança não se desfaz. Comunicação conjugal. Como é que nós vivemos nesse casamento a dois e nos levamos para frente de maneira bem, né? Criação e disciplina dos filhos. Irmãos,
Quer negócio mais desafiador do planeta Terra, irmãos? É você criar filhos e educar filhos da maneira correta e da maneira bíblica, irmãos. Eu não sei os senhores, mas eu nunca fui pai antes de ter filhos. Tinha coisa que acontecia que eu falei, Jesus, como é que eu saio dessa agora? Mas Deus tem solução para tudo, a palavra de Deus tem solução para tudo. Glória seja dada ao nome de Jesus. E tem mais um bocado aqui, vamos para frente. Mas Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E aí, eu já sigo para o nosso encerramento. O que Paulo estava dizendo para Timóteo era o seguinte, Timóteo, o seu testemunho é tão importante quanto aquilo que você está pregando. Ou seja, as verdades que você está anunciando, Timóteo, elas são importantes, mas a sua conduta para ser anunciador dessas verdades também é importante, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o que essa igreja vela não é somente que nós recebamos ensinos de verdade, ensinos da verdade da palavra de Deus, mas que nós também caminhemos na verdade, que a nossa vida seja testemunho vivo dessas verdades, porque aí sim Cristo pode operar através de nós para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E último lugar, o último ponto em que a igreja pode ser relevante na estrutura da família é que a igreja ensina a família a buscar a voz de Deus na palavra de Deus. E pastor, quando a gente estava estudando isso aqui e orando, Deus colocou uma coisa bem clara no meu coração. Hoje nós contamos com milhares de ferramentas de auxílio para tudo que a gente imaginar de fazer. E eu estou falando da inteligência artificial. E pode ser até que você use inteligência artificial e nem saiba que está usando. De tão inteligente que esses bichinhos são. É verdade, irmãos. Eu entrei no meu carro esses dias e nós estávamos com a viagem marcada para cá, eu já tinha comprado a passagem. E o computador do carro, eu já tinha conversado com o computador do celular e tinha dito, a sua viagem é tal dia, é tal hora, você quer programar essa viagem no GPS, assim, assim, assado e tal. Eu falei, gente, o que é isso? A inteligência artificial fazendo de tudo isso, muitas vezes por detrás das nossas costas. E eu sei, irmãos, porque eu uso a inteligência artificial muitas vezes para compilar sermões e preparar material para ministrar e fazer o que a gente precisa fazer. Só que tem uma coisa, Deus não fala através de Google, Deus não fala através de ChatGPT, Deus não fala através de, como é que é o nome do outro? Claude, o Gemini. Deus fala através disso aqui, irmãos. Deus fala através disso aqui. E a igreja relevante vai estar sempre te lembrando, apesar de te instruir, apesar de te incentivar a fazer uso dessas ferramentas, a igreja relevante vai estar sempre batendo na sua porta e dizendo, irmão, irmã, lembre-se, Deus quer falar, Ele fala através da sua palavra, não através do Google, não através do GPT. Nós precisamos voltar um pouquinho mais para a palavra de Deus, para a presença de Deus. Às vezes até significa deixar essas ferramentas de lado para poder ouvir Deus falar, porque o barulho delas falando na nossa cabeça tira e rouba a atenção do que Deus está tentando nos falar. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Thank you, pastor. Glória a Jesus. Pastor Cássio, deixa eu colocar aqui. Agora é o teste. Agora é a hora do fórum. Mas vamos ficar em pé. Nós vamos orar por essa palavra tão maravilhosa. Convido aqui o pastor Jade que venha fazer essa oração, agradecer a Deus. E logo em seguida vamos começar o fórum. 15 minutos de fórum, irmãos. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor,
por esta noite tão maravilhosa na tua presença e a palavra que temos acabado de receber através da instrumentalidade do teu servo. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas famílias. Obrigado pelo modelo bíblico, Senhor, que tens deixado para que sejamos de veras uma família feliz, Senhor. Obrigado pela tua proteção, pela tua mão, Senhor, que nos tem guardado. Abençoa o teu filho, continua usando nas tuas mãos. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém.